comentando a lição de sábado, 16 de maio de 2026. O justo viverá pela fé. Verso áureo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Pensamento. A autoridade da fé é a revelação de Deus. Por que será então que somos tão vagarosos em confiar em um Deus infinito? Introdução. O que é viver pela fé? Viver pela fé é descrito como uma existência baseada na confiança absoluta em Deus, independentemente das circunstâncias visíveis ou das dificuldades do cotidiano. É um estilo de vida de dependência contínua, onde se obedece à vontade divina e se crê em suas promessas, mesmo sem compreender todas as coisas. Aqui estão os pontos centrais que definem o ato de viver pela fé, baseados nos resultados. Primeiro, viver pela fé mostra confiança acima das circunstâncias. Significa andar guiado pelo que Deus diz, não pelo que os olhos veem ou o que as limitações humanas indicam. Segundo, viver pela fé é sinônimo de ação e obediência. A fé não é passiva, ela se traduz em atitudes diárias de obediência à palavra de Deus e em seguir a direção divina. Terceiro, viver pela fé é dependência contínua. É reconhecer a própria fragilidade humana e apoiar-se totalmente no poder de Deus para vencer dores, aflições e fraquezas. Quarto, viver pela fé é ter intimidade com o Criador. Mostra que viver pela fé é um chamado diário que surge da intimidade com Jesus, tornando essa postura um fundamento contínuo, semelhante à respiração e não a algo momentâneo. Quinto, viver pela fé é crer contra a realidade. Assim como Abraão fez, é manter a convicção na promessa divina, mesmo quando as circunstâncias naturais ou a realidade sugerem o contrário. Sexto, viver pela fé é ter atitude positiva. Viver pela fé transforma a perspectiva, permitindo que a pessoa substitua a reclamação e o medo pela certeza da presença e do capacitar de Deus. Em resumo, viver pela fé é um modo de vida justo, conforme Abacuque 2, versículo 4, que diz que o justo viverá pela fé, caracterizado por uma confiança inabalável na soberania de Deus e no seu caráter. A alma que recebe respostas às suas orações é uma alma poderosa. A falta de resposta às orações significa frequentemente pobreza de nossas almas, porque o justo viverá pela fé. Certa vez, um trabalhador de um cais de porto onde se carregam os navios disse: "Nós, estivadores, sabemos pouco de religião. Não nos interessamos por ela. Mas há uma senhora crente que nós conhecemos e em quem confiamos que pode falar-nos tanto quanto quiser a respeito de religião. E sabe por quê? Porque as suas orações são respondidas e muitas vezes mandamos recados a ela assim: estamos pedindo para a senhora orar sobre tal problema que estamos enfrentando. Nós cremos na fé que ela possui porque vemos os resultados." Lembremos-nos que nossas orações medem a nossa fé, e nossa fé mede-se pelas respostas de Deus. A fé intensiva na oração não pode existir com pouca oração. O justo que vive pela fé não espera as bênçãos de braços cruzados. Vamos então ver durante toda esta semana como a fé pode vencer a dúvida e a incredulidade, e como Jesus nos deixou um exemplo glorioso
de uma fé robusta. Portanto, vamos aprender juntos? E que Deus nos abençoe.